E aí, meu povo lindo, Shalom, graça e paz. Estamos começando aqui hoje mais um Profeteia, falando especificamente agora sobre os dons de Cristo, sobre vocação, sobre chamado, sobre propósito de Deus para a sua vida. E estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito no Profeteia, muito feliz com a resposta de vocês, com o envolvimento de vocês. Shalom, Claudinha, Shalom, Ju. Muito feliz com tudo que o Senhor tem feito. Vou dar alguns minutinhos, né? Aqueles 5 minutinhos de lei para o pessoal ir entrando. E Ju e Claudinha me ajudem aí agora. Compartilha, chama pessoas. Pega o aviãozinho aí, envia para geral, para a gente ter uma galera aqui hoje compartilhando com a gente, né? Diz que Deus vai liberar aqui nessa noite, né? Como eu disse, estou muito feliz com tudo que o Senhor tem feito. Espero que vocês estejam felizes com tudo que Deus tem feito na vida de vocês também. Espero que vocês estejam felizes com o sobrenatural e o manifestado sobrenatural de Deus nesse tempo na vida de vocês. E aí vou aguardar vocês entrarem, né? Vamos lá. Quero convidar você que já está na live a convidar outros amigos. Pega pessoas que você sabe que precisa compreender sobre isso, pessoas que você sabe que precisam ser ministradas, pessoas que você sabe que precisam desse desatar, desse sobrenatural da parte de Deus, e começa a convidar elas, começa a convocar elas para estar na live aqui com a gente. Envia aí para geral, para a gente poder ter várias pessoas aqui conosco, recebendo esse mover de Deus. Vamos orar aqui hoje. Enquanto você vai convidando, eu vou orar pela vida de Lidiane que falou que está aqui com Covid, e nós cremos que Deus pode intervir e curar você hoje à noite mesmo, Lidiane. Então, em nome de Jesus, que o Senhor envie anjos na sua casa agora, onde você estiver. Eu sei que provavelmente você está inacessível a pessoas nesse momento, mas que o Senhor envie anjos onde você estiver, Lidiane, e comece a ministrar, trazendo cura sobre sua vida em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor adentrem no quarto onde você estiver e comecem a liberar cura e restauração sobre sua vida em nome de Yeshua HaMashiach. Nós liberamos uma palavra de cura, uma palavra de restauração, damos um comando para que toda enfermidade saia do seu organismo em nome de Jesus, para que todo vírus saia do seu organismo em nome de Jesus. Declaramos um pulmão restaurado, declaramos um pulmão curado. Todo esse sintoma de gripe cesse agora em nome de Jesus e haja uma restauração na sua saúde, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Toda seta do maligno, todo levante do maligno contra a sua vida caia por terra em nome de Jesus. E o Senhor abençoe você, sua casa e o seu esposo em nome de Jesus. Amém? Nós queremos numa atuação sobrenatural da parte de Deus para que haja cura e restauração na sua saúde e na sua casa. Então vamos lá, gente, envia aí para uma galera, convida pessoas aí, convida irmãos em Cristo aí para estarem aqui com a gente. Deixa eu enviar para minha galera aqui, deixa eu fazer o convite. Quando você vai enviando para a sua galera aí, eu vou enviando para mim aqui, convidando o pessoal para estar com a gente aqui hoje à noite, né? Eu creio que vai ser marcante e eu creio que vai ser fundamental essa noite para a sua vida. Nós falamos semana passada sobre esse destravar, esse sobrenatural de Deus sendo liberado sobre sua vida e você começando a desfrutar aí de um liberar da parte de Deus em relação ao seu chamado, à sua vocação, né? Então, cremos que hoje também vai ser uma noite de um desatar diferente aí da parte de Deus, para que você alcance, né, esse chamado, esse propósito, essa ativação no seu ministério e na sua vocação. Amém? Então vou dar mais um minutinho, são aqueles 5 minutinhos de prática que a gente dá quando o Profeteia está começando, né? E aí a gente já vai começar. Vamos aí, convida seus amigos, convida a galera para estar aqui com a gente, para estar compartilhando. Shalom, Gui, tudo jóia? Gui já é discípulo Profeteia já. Gui tá aqui toda live. Shalom, Gui, dá um abraço nesse povo lindo de Buri aí. Graça e paz, casinha de Leia, tudo jóia? Deus abençoe sua vida, minha irmã. Vamos aí convidando o pessoal para estar aqui com a gente, para a gente ter aí o máximo de pessoas que for possível recebendo aquilo que Deus tem para liberar aqui nessa noite. Boa noite, minha sogrinha linda, maravilhosa. Minha sogra tá aí
conectada lá de Ubatã, né? Minha sogra, a sogra mais incrível do mundo não tem. Se você vai procurar aí, a melhor sogra do mundo já perdeu. A minha já é a melhor já. Minha sogra é incrível, tanto que é parte do público assíduo aqui do Profeteia. Não falta uma. Minha sogra não falta uma live do Profeteia. Shalom, Frank, tudo jóia? Frank aí do Manto, discípulo de Dan, lá da comunidade Manancial. Meu mais novo amigo, né? Frank, amigão aí. Essa semana a gente teve um café, rapaz, um café diferenciado com eles. Eles não fizeram café, não. Eles fizeram, sabe o quê? Eles fizeram petiscos. Se você quiser comer do melhor petisco de Vitória da Conquista, você vai no Instagram de Frank, procura lá a petiscaria dele, melhor petisco da cidade. Eu estou tentando emagrecer, eles estavam tentando me engordar na segunda-feira desse café que a gente foi. Tá aí um discípulo meu, Renan, tá morando lá em Porto Seguro, graça e paz, filhão, tudo jóia. Como é que estão as coisas em Porto? Fluindo? Aleluia. Aí, ó, Franco falando que vai ter novidade lá na petiscaria dele. Se você quer comer o melhor petisco Vitória da Conquista, vai no Instagram de Frank, acha lá a petiscaria dele, pede. Pode pedir, irmão. Eu aí, ó, Vila do Petisco VCA. Melhor petisco de Vitória da Conquista é o petisco de Frank, tá? Delícia. Eu tentando emagrecer e ele tentando me engordar. Viu, Frank? Tô de olho em você. Fui para tomar um café, eu mandei fazer um cuscuz. Cheguei lá, não tinha cuscuz não, tinha batata frita, tinha costela de porco assada, tinha cebolinha frita lá também. Rapaz, o povo quase me poca na segunda-feira nesse café. Mas amo sua vida, viu, Frank? Amo sua vida. Dá um abraço em Martinha aí por mim, que é a esposa dele, né? A gente teve esse café aí, foi sensacional. Então, amém, queridos. Vamos lá, já passou nossos 5 minutinhos, na verdade já passou 7 minutos, né, do nosso tempo hoje. E nós vamos continuar compartilhando sobre chamado e vocação hoje. Semana que vem nós começamos a falar sobre os 5 ministérios e semana que vem vamos começar a falando do ministério profético. Então, se você tem algum envolvimento, algum anseio, alguma vontade de fluir no profético, de compreender o ministério profético, semana que vem vamos começar falando sobre o ministério profético. Semana que vem já teremos 2 lives. Então, anota aí na sua agenda. Semana que vem nós já teremos 2 lives. Teremos a live da quarta, ok? E teremos a live do sábado. Em uma das duas, nós teremos um convidado extraordinário. Não vou contar quem é, mas teremos um amigo meu que é profeta, violento, homem de Deus, e que ele vai estar aqui com a gente nessa live. Ele vai estar participando com a gente aqui, liberando ensino profético, unção profética. Eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário da parte de Deus. Então, semana que vem, teremos 2 lives no Profeteia. Vocês voltaram essa semana, né? Eu tive um probleminha no meu celular, eu não estava conseguindo tirar os prints, mas a votação ficou do jeitinho que eu falei lá. Sexta-feira ficou com 18 votos, os outros dias da semana ficaram com 4, 5, 2, 3, e o sábado ficou com 30 votos. Então, a maioria do pessoal votou para que a gente continue a live dos sábados. Porém, nós sempre teremos 2 lives por semana. Sempre teremos a live da quarta-feira e sempre teremos a live do sábado. Por que, Ian, nós teremos 2 lives por semana? Deixa eu explicar para vocês. As coisas estão voltando ao normal, ok? E provavelmente daqui a um tempo minha agenda ministerial volta a correr normalmente. Então, independente de eu estar viajando, ministrando em qualquer lugar, a gente tem a live da quarta-feira do Profeteia, ok? Que é a nossa live de ensino, de ativação profética. E nos momentos extraordinários em que eu estiver viajando, nós não teremos a live do sábado. Mas sempre que eu estiver em Conquista, nós teremos a live do sábado. Então, quarta-feira e sábado serão os dias das lives do Profeteia, tá bom? E quando eu estiver viajando, quando eu estiver ministrando em algum lugar, eu posso até colocar ao vivo lá a palavra para vocês poderem assistir, né? Gravar as palavras nesses lugares para vocês também, para vocês estar sendo ministrados. Mas nos dias que eu estiver viajando, não teremos live no sábado, somente na quarta-feira. Mas semana que vem, live da quarta-feira falando sobre ministério profético e a live do sábado, surpresa especial, estaremos falando sobre o profético também, mas vai ter um amigo meu, profeta, homem de Deus, se movendo aqui, liberando sobre a vida de vocês. E eu vou estar muito feliz com a participação de vocês aqui, tá bom? Então a gente vai continuar em Efésios 4, corre lá, abre sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 4. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 4.
A gente vai falar um pouco, eu falei semana passada, a gente entrou em vários aspectos, mas tinha um assunto que eu queria falar que eu não consegui entrar com propriedade semana passada. Havia uma unção diferente se movendo e essa noite eu quero entrar nisso e compartilhar isso com vocês. Você que entrou depois aí na live, convida seus amigos, pega o aviãozinho aí, envia para 10 pessoas no mínimo, para a gente ter mais pessoas aqui recebendo aquilo que Deus vai liberar aqui nessa noite sobre a vida de vocês. Então pega o aviãozinho aí, envia para mais pessoas, convida mais pessoas para estar aqui com a gente. Eu vou enviar para minha galera aqui, você envia para a sua. O último minuto aí, vai lá, pega aí seu Instagram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai convidando a galera aí para estar aqui com a gente. Vai, vai, vai. Você já enviou? Já enviou? Tô enviando aqui no meu. Tô enviando, tô enviando, tô enviando. Tô enviando, tô enviando, tô enviando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Convida aí seus amigos para estar aqui com a gente. Pronto, já mandei para minha galera. Tô crendo aí que vocês estão mandando para a galera de vocês. Então vamos começar, né? Efésios 4, ok? Versículo 28. A gente vai começar mais ou menos de onde a gente parou semana passada. Eu quero explicar algumas coisas para vocês, para ficar mais claro, né? Algumas coisas em relação aos 5 ministérios. Porque às vezes tem alguma pessoa aqui que ainda tem dúvida. Dúvida em relação ao quê? Da validade dos 5 ministérios, né? A gente tem muitas vozes hoje na nação, vozes até da teologia, algumas respeitadas, outras não tão respeitadas. E a gente tem pessoas que descredibilizam o ministério profético, descredibilizam o mover profético, a unção profética, o ministério apostólico. E existem pessoas, inclusive, que ensinam que isso não tem mais validade, né? E uma primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui nessa noite é que sim, esses ministérios estão válidos, estão atuantes e eles ainda têm propósito a ser cumprido no corpo de Cristo, tá bom? Então, talvez tenha alguma pessoa aqui na live que ainda tem dúvida em relação a isso. E nós vamos esclarecer isso nessa noite e vamos avançar dentro de outros textos aqui, dentro de outras coisas, né? Então vamos lá. Capítulo... Eu abri no lugar errado. Ei, Jesus dos crentes. Pronto. Efésios 4. Perdão. Gente, eu falei Efésios 4, 28. Vou até tirar o fixado aqui que eu botei de Gui. Jesus dos crentes. Não tem 28. Não tem 28 em Efésios 4, não. É 4:10, meus queridos, perdão, tem até o 28, mas é 4:10, Efésios 4:10 e 11, tá bom? Eu fiz uma confusãozinha que eu estava em outro texto quando eu olhei. Efésios 4, perdão aí, corrige aí, Ju, Gui, bota aí para mim, Efésios 4:10 e 11, tá bom? Efésios 4:10 e 11, tá bom? Vou aguardar alguém colocar aí pra gente. Vamos lá, Efésios 4, 10 e 11. Está escrito: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, ok? Alguns para apóstolos, alguns para profetas. Meu celular querendo interferir de novo na live. Alguns para profetas, alguns para evangelistas, outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e a estatura da plenitude de Cristo. Então, nós temos aqui 5 ministérios, né? 5 dons que foram dados por Jesus, e sim, é um dom, ok? Você foi salvo por Deus, você foi ungido pelo Espírito de Deus. Meu Deus, meu celular hoje está uma benção, querendo interferir em tudo aqui. Não reage, meu filho. Pronto. Então preste atenção. 5 vocações, 5 ministérios, 5 dons de Cristo. Esses 5 ministérios são os dons de Cristo, são os dons que Cristo morreu, e quando ele morreu e ressuscitou, ele distribuiu esses dons aos homens. Então você foi salvo pelo Senhor, você recebeu os dons através do sacrifício de Cristo, porque ele morreu e ressuscitou e deu dons aos homens. Ou seja, esses 5 dons ministeriais são os dons dados a Jesus para as pessoas, para o cumprimento do chamado e do propósito. Ok? E você foi ungido pelo Espírito de Deus. O que a comunidade de fé, o que a igreja vai fazer, é reconhecer o dom que Deus já te deu na eternidade. Ok? Deus já te deu esse dom.
Ele já está dentro de você. O que ele precisa fazer é ser aperfeiçoado e trabalhado. Então, por exemplo, eu tenho um chamado profético, pronto. Agora você precisa desenvolver o seu chamado. Agora você precisa aperfeiçoar o dom que você carrega. Lembra quando nós falamos nas lives sobre os dons do Espírito, que nós falamos do aperfeiçoamento dos dons? Pronto. Quando nós falamos dos dons de Cristo, Deus trabalha o aperfeiçoamento no homem. Deus trabalha o aperfeiçoamento na pessoa. Quem Deus vai aperfeiçoar para que você cumpra teu chamado e seu ministério é você. Porque o dom é você. Você recebeu o dom e você se torna um chamado em uma vocação. Então, por exemplo, eu tenho um chamado profético, ok? Então eu me torno um profeta de Deus. Eu tenho um chamado apostólico. Então eu me torno um apóstolo, um pastor, um mestre, um evangelista. E eu quero começar explanando isso para vocês, para a gente ter claro se isso ainda tem validade, né? Porque algumas pessoas ainda questionam isso. Ian, existem de verdade profetas, existem de verdade apóstolos, né? E eu quero o texto aqui do versículo 13, ele explica para nós até quanto é válido. Ou seja, Jesus deu o dom para as pessoas, Jesus deu o dom para os seus filhos, né, para os seus discípulos, e ele determinou um prazo de validade. E esse prazo de validade está descrito no versículo 13, ok? Que fala, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, peraí. O ministério pastoral, apostólico, profético, mestre evangelístico, ele vai acabar. Ele vai deixar o prazo de validade dele, vai encerrar quando todos nós chegamos à unidade da fé. Aí eu te pergunto, nós temos hoje, a nível mundial, unidade na fé. Nós temos hoje, a nível universal, unidade na fé. Nós temos hoje, vamos ser mais simples, nós temos hoje na nossa igreja, no lugar que você congrega, a unidade na fé. As pessoas creem numa mesma coisa, pensam numa mesma coisa, se movem no mesmo espírito, porque a palavra fala que o segredo da igreja primitiva é que eles se moviam em um só coração, em um só espírito. Então, o que o Senhor está querendo dizer para nós? Que os 5 ministérios, a validade deles é quando nós alcançarmos a unidade da fé, quando nós tivermos uma só fé, quando nós tivermos o mesmo entendimento, uma mesma revelação, aí não tem mais necessidade dos 5 ministérios, porque nós já seremos um corpo aperfeiçoado. Então entenda isso. É válido até quando, Ian? Até que nós alcancemos a unidade da fé. Até que nós tenhamos a mesma revelação, até que nós tenhamos o mesmo entendimento, até que nós pensemos da mesma forma. E eu não estou falando em todos os aspectos, porque somos pessoas diferentes, mas quando nós olhamos para a igreja, nós temos que encontrar uma mesma pregação, uma mesma revelação. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. Então, por que é necessário ainda que haja os 5 ministérios? Porque não há unidade de fé no nosso meio. Não há concordância em relação àquilo que nós pregamos. Talvez nós encontramos algumas pessoas que andam no mesmo espírito, que carregam o mesmo coração, que carregam a mesma palavra, mas isso não era para ser algo que acontecia somente entre alguns irmãos. Frequentemente eu estou viajando, estou em alguns lugares, e eu começo a pregar uma palavra e alguém me procura da congregação e fala, cara, essa palavra está no meu espírito, essa palavra está no meu coração, é isso que Deus está falando comigo. Mas espera aí, se nós somos um só corpo, Deus deveria estar falando a mesma coisa com todas as pessoas, ainda que de pontos de vista diferentes. Por exemplo, eu tenho alguns amigos profetas e nós temos um hábito de sentar para bater um papo e para compartilhar aquilo que Deus está falando conosco. E sempre que nós fazemos isso, a revelação é a mesma, mas Deus está falando com cada um de forma diferente. Então, senta comigo, entende comigo aqui. Deus fala comigo e Deus fala com os meus amigos a mesma palavra. Só que a mesma palavra que Deus explicou para um, explicou para outro e falou com o outro, ela é revelada de forma diferente para eles. E aí quando nós sentamos e conversamos, esse quebra-cabeça ele se forma. E de repente aquela revelação que estava clara, já estava... Jonatas fez uma pergunta que eu vou responder porque ela é interessante. Esse final chegaria apenas no fim do céu ou na terra? Não. Este não é o propósito de Deus. Se Deus deu os 5 ministérios para que a gente se aperfeiçoe, o propósito dele é que esse aperfeiçoamento do corpo de Cristo aconteça aqui na terra. Se isso fosse acontecer só no céu, não tinha necessidade dele dar os 5 ministérios. A gente vivia, chegava lá no céu, aperfeiçoava. Se Deus deu os 5 ministérios, se Ele deu essa vocação, se Ele deu esse chamado para nós aqui na terra, é porque esse aperfeiçoamento precisa acontecer aqui. Essa revelação precisa acontecer aqui.
Preste atenção nisso que eu estava explicando. Roda a nação, encontra irmãos em todo o Brasil. E quando eu sento para conversar com esses irmãos que geralmente são os mais famintos, os mais sedentos, aqueles que estão buscando mais a Deus, eles têm a mesma revelação que eu tenho. Deus está explicando para ele talvez de outra ótica, porque Deus é pai, ele se relaciona com cada filho de maneira individual. Então eu encontro com irmãos no Brasil inteiro que eles carregam a mesma palavra, a mesma revelação, estão ouvindo os mesmos textos de Deus, estão ouvindo a mesma coisa de Deus. Deus está comunicando a mesma coisa para todo mundo. Esse é o propósito de Deus, para que toda a igreja ande debaixo disso. Não só para que alguns irmãos específicos tenham uma revelação ou tenham acesso ao que Deus está falando naquele tempo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todo mundo que quiser se aproximar dele tem essa liberdade para poder buscá-lo, para poder ouvi-lo. A palavra fala que se eu bato, a porta se abre. Se eu busco, eu encontro. Se eu procuro, eu acho. Então, os irmãos... esses geralmente são os mais sedentos, aqueles que procuram o Senhor. Então, qual é o propósito dos 5 ministérios? É trazer esta revelação para o corpo, para que todo o corpo de Cristo ande debaixo de uma só revelação, de um só direcionamento. De quem é esse direcionamento? Da voz de Deus. A voz do Espírito Santo, a palavra de Deus, o direcionamento que o Senhor está dando para aquele tempo específico. Na igreja primitiva acontecia dessa forma, eles não faziam aquilo que eles queriam fazer. Eles paravam, oravam, buscavam a Deus, ouviam os céus e aí faziam aquilo que Deus estava mandando. E aí eles ensinavam para o corpo e para a igreja aquilo que Deus estava falando. Então qual é o propósito dos 5 ministérios? Primeira coisa, trazer unidade da fé. O que é a unidade da fé? Todo mundo crê da mesma forma, na mesma coisa, ouvindo a voz de Deus em conjunto. Se Deus está falando a mesma coisa nas nações, por que nós não estamos ouvindo esse som uníssono da voz de Deus? Por quê? Porque nós ainda não temos os 5 ministérios ativados e fluindo no corpo de Cristo como deveríamos ter. Nós talvez temos pessoas, ou talvez não, sendo bem sincero, a maioria das pessoas está preocupada com aquilo que ele quer e não com aquilo que Deus quer. Eles estão preocupados em fazer a coisa do jeito que eles querem, da forma que eles querem. Há poucas pessoas dispostas a ouvir a voz de Deus para comunicar aquilo que Deus está falando. Então pensa isso, se nós tivermos uma geração que está fluindo no seu chamado, na sua vocação, no seu propósito, dentro dos 5 ministérios, ministério apostólico, pastoral, mestre, evangelista, pastor, você está fluindo dentro do seu chamado, dentro da sua vocação, ouvindo a Deus e direcionando o povo dele, as pessoas que caminham com você, seus discípulos, debaixo desse direcionamento e desse conselho de Deus. Quando você encontrar irmãos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, se todo mundo tivesse esse mesmo coração, esse mesmo âmbito, essa mesma força de buscar ouvir a voz de Deus para comunicar aquilo que Deus está falando, nós teríamos o mundo todo andando debaixo do mesmo direcionamento de Deus. Porque Deus, ele não é bipolar. Ele não está falando coisas diferentes, aleatórias para o povo, não. Ele quer falar com todo o povo dele, direcionar todo o povo dele para o propósito dele. Então, até que a gente chegue à unidade da fé, e nós como líderes, mentores, pessoas que são chamados, aqueles que já estão atuando e aqueles que vão atuar ministerialmente, aqueles que já fluem na vocação e aqueles que ainda não fluem, aprendam uma coisa. Uma das coisas que você precisa aprender mais importante na sua vida, na verdade a coisa mais importante relacionada à sua vida, ao seu chamado e à sua vocação é: você precisa ouvir os céus para depois comunicar os céus. Aprenda a ouvir os céus. Quer ter um chamado que vai fluir numa dimensão sobrenatural, não é só desenvolver os seus dons, não é só desenvolver a sua vocação. Aprenda a ouvir os céus. Para quê? Para comunicar à terra aquilo que os céus estão falando. Uma das funções dos 5 ministérios é trazer unidade da fé. Como eu trago unidade da fé? Pregando aquilo que eu quero falar, não. Pregando aquilo que eu entendo da Bíblia, não. Ouvindo os céus e comunicando os céus. Ouvindo a voz de Deus e comunicando a voz de Deus. Conhecendo o coração de Deus e comunicando o coração de Deus. E aí, se nós tivermos, preste atenção nisso, se nós tivermos no mundo inteiro uma geração preocupada em ouvir a voz de Deus e comunicar a voz de Deus, nós teremos unidade na fé. Porque Deus não está falando coisas diferentes nas nações, Ele está falando
falando a mesma coisa em todos os lugares, porque Deus fala de tempos em tempos coisas específicas. Se eu e você aprendermos que para fluir no nosso chamado, a coisa mais importante que existe é aprender a ouvir a voz do Senhor, aprender a ouvir os céus, aprender a ouvir aquilo que Deus está falando, aprender a ouvir aquilo que Deus está comunicando, nós falaremos a mesma língua. Porque assim, a confusão que aconteceu em Babel, infelizmente ainda permanece no nosso meio. Cada um querendo construir seu império, cada um querendo construir algo para si, cada um querendo edificar o próprio reino, cada um querendo levantar o próprio nome. Mas se nós nos preocuparmos com o coração de Deus, se nós nos preocuparmos com a vontade de Deus, se nós nos preocuparmos com aquilo que está dentro do coração de Deus, querido, nós vamos buscá-lo, nós vamos ouvi-lo e nós vamos comunicar aquilo que Deus está falando. E aí, quando eu encontrar você, não importa se você está em Burim, São Paulo, se você está em Salvador, se você está em qualquer lugar do Brasil, da Bahia, do mundo, se você tiver fome por ouvir a voz de Deus, quando eu e você nos encontrarmos, Deus está lá falando a mesma coisa comigo e com você. Porque Ele está com um anseio no coração dele de comunicar em toda a terra a vontade dele. E aí, por que nós não temos isso hoje? Porque as pessoas não estão preocupadas em ouvir a voz de Deus. Nós temos pessoas que estão aí ministrando, né? Pessoas que estão teoricamente correndo pelas nações e tudo mais, mas que já não há mais uma preocupação em ouvir a voz de Deus. E aí cada um gera seu próprio reino, cada um gera seu próprio império, cada um gera aquilo que está no seu coração. Então, entenda uma coisa, a coisa mais importante do seu chamado é: aprenda a ouvir a voz de Deus. Busque ouvir a voz de Deus. Para quê? Para comunicar a voz de Deus. E quando você estiver preocupado em comunicar aquilo que está no coração de Deus, aí sim, teu chamado e tua vocação vão estar cumprindo o propósito pelo qual ele existe, que é comunicar aquilo que está no coração de Deus, comunicar a vontade de Deus, falar a vontade de Deus. Isso é a coisa mais importante do teu chamado, ouvir a Deus e comunicar o que Deus está falando. Aí os 5 ministérios geram unidade da fé. E aí nós cumprimos o propósito, que é o quê? Ouvir a voz de Deus, comunicar a voz de Deus, ensinar o povo aquilo que Deus está falando, para que todo mundo entenda aquilo que Deus está comunicando, ok? Ao conhecimento do Filho de Deus. E aqui entra a segunda coisa mais importante desse texto. Comunicar aquilo que Deus está falando, ok? Falar aquilo que Deus está falando, informar aquilo que Deus está informando, ministrar aquilo que Deus está ministrando, comunicar o coração de Deus, comunicar a vontade de Deus, comunicar aquilo que Deus quer que seja comunicado nesse tempo. Para quê? Para que nós chegamos ao conhecimento de Jesus, para que o corpo conheça Jesus, para que as pessoas conheçam Jesus, para que haja uma revelação genuína e verdadeira em nosso meio de quem é Jesus, de quem é o Filho de Deus. E essa é uma segunda resposta para a pergunta que meu amigo Jonatas me fez aqui. Jonatas, você acha que Deus quer que a gente só conheça Jesus nos céus? Você acha que Deus quer que a gente só conheça Jesus na eternidade? Você acha que Deus quer que a gente chegue no céu para depois ter um conhecimento pleno de quem é Jesus, uma revelação plena de quem é Jesus? Não, cara. Deus quer que a gente tenha uma revelação plena e profunda de quem é Jesus agora. E como eu transmito essa revelação? Tendo esta revelação. Eu não posso transmitir algo que eu tenho, eu não posso passar algo que eu não carrego, eu só posso transmitir para as pessoas uma revelação que eu tenho. E quando eu busco ouvir a voz de Deus, eu conheço Deus. E quando eu conheço Deus, eu posso transmitir ao povo a vontade de Deus e levarei o povo a ter a mesma revelação que eu tenho. Levarei as pessoas a ter a mesma revelação que eu tenho. Levarei as pessoas a ter a compreensão de quem é Deus que eu tenho. Entenda isso aqui, é para pessoas que têm um chamado. Se você não tem um chamado, desliga a live e some daqui. Mas se você tem um chamado, você precisa entender que a maior responsabilidade sua é ouvir a voz de Deus, comunicar a voz de Deus, para que as pessoas tenham uma revelação verdadeira e genuína de quem é Jesus. Aí eu te pergunto, nós como igreja, nós temos uma revelação plena de quem é Jesus? A igreja hoje tem uma revelação de quem é Jesus plena, profunda, expansiva. A maior parte dos crentes que eu conheço, dos cristãos que eu conheço, não sabem quem é Jesus. A maior parte dos cristãos que eu conheço não tem uma revelação verdadeira de quem é Jesus. Por quê? Porque não buscam ouvir a voz de Deus.
não buscam conhecer a Deus, não estão, sabe, devotando a sua vida em conhecê-lo. Porque sua vocação tem a ver com conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E se você não conhece, não tem como você fazê-lo conhecido. E aí existem pessoas que eles até fluem no ministério, entre aspas. Eles funcionam no ministério. Fluir e funcionar são duas coisas diferentes. Porque os dons estão aí. A palavra fala que os dons são irrevogáveis. Eu conheço gente que desviou, está fora do propósito e ainda flui nos dons. Então, ter o dom não significa nada. Ouvir a Deus, conhecer a Deus e comunicar aquilo que Deus está falando, isso é tudo. Então, chamado e vocação tem a ver com o quê? Ian, me ouça. Ouça isso aqui, por favor. Ouvir o coração de Deus e comunicar o coração de Deus. Ouvir o que Deus está falando e comunicar aquilo que Deus está falando. Aí, nós cumprimos o que está escrito aqui. Nós chegamos à unidade da fé. Porque Deus está falando a mesma coisa nas nações, Deus está falando a mesma coisa no mundo inteiro. Deus está comunicando a mesma coisa a todos os seus filhos. Porque todo mundo que se aproxima de Deus vai conhecer o coração dele, vai ouvir aquilo que está no coração do Pai. Segunda coisa, nós vamos chegar a um conhecimento pleno do Filho de Deus. Nós vamos chegar a uma revelação verdadeira e genuína de quem é Jesus. Então você que tem um chamado, você que tem uma vocação, ouvindo Deus, você vai conhecer a Deus. Conhecendo Deus, você pode transmitir a vontade de Deus. Transmitindo a vontade de Deus, você vai levar o povo a ouvir e conhecer o coração de Deus. Conhecendo o coração de Deus, eles terão uma revelação verdadeira de quem Deus é. E aí nós já temos aqui 2 pontos. Nós já temos aqui a unidade da fé acontecendo, todos crendo na mesma coisa, na mesma forma, ouvindo o mesmo Espírito, ouvindo o coração de Deus, conhecendo o coração de Deus, se relacionando com Deus de maneira profunda, se relacionando com Deus de maneira verdadeira, chegando a uma revelação verdadeira de quem é Jesus. E se tem uma coisa que transforma vidas, queridos, é ter uma revelação de quem Jesus é. Você quer ver sua vida ser transformada? Busque a Deus até que você tenha uma revelação de quem Ele é. Essa revelação pessoal, íntima, profunda, que só acontece no secreto, no quarto, na intimidade, no ambiente de relacionamento com Deus. Esta revelação é o que muda a sua história. Só que, como eu falei, quem tem o chamado precisa primeiro ter essa revelação, para depois transmitir essa revelação. Ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Talvez seja essa parte aqui, é o que o meu amigo se referiu. E falei, agora, como eu vou chegar à estatura de Cristo? Como eu vou ser homem perfeito? Mas depois o texto fala isso aqui, para que não sejamos mais crianças, atirados de lá para cá, carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam a espreito para enganar. Então, peraí, pensa comigo. A estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, a medida da estatura de Cristo. E eu entendo aqui que o que Paulo está querendo comunicar, o que Deus está querendo comunicar através de Paulo, que essa estatura de varão perfeito é esse posicionamento que fala no texto abaixo. Então a estatura de varão perfeito, homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí ele fala, para que não sejamos mais como crianças. Então, quando eu sou homem, como Cristo foi, como eu sou como Cristo foi, quando eu não sou mais carregado de lá para cá por toda voz, por todo vento de doutrina, por todo engano, atirados de lá para cá, carregados por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Então, quando eu sou homem de Deus, quando o engano já não mais seduz o meu coração, quando o engano não mais envolve o meu coração, quando o engano, quando o meu coração já não flerta mais com o engano, então eu cheguei a uma estatura de maturidade. Eu já não sou mais levado por todo o vento de doutrina, não é qualquer coisa que me convence, não é qualquer coisa que me leva, não é qualquer coisa que me arrasta. Por quê? Porque eu tenho uma revelação pessoal de quem é Jesus. E uma coisa que eu ensino para meus discípulos, e é bom você anotar aí, quem estiver anotando é bom você anotar. A voz de Deus que fala com você em seu quarto vai ser a voz de Deus que vai falar com você em todo lugar. A voz de Deus que fala com você dentro do seu quarto é a voz de Deus que vai falar com você em qualquer lugar. Então, se você não ouve a Deus no seu quarto, se você não ouve a Deus no seu secreto, se você não ouve a Deus na sua intimidade, você não vai ouvir Ele fora. Mas quando você tem essa vida de relacionamento, de quarto, de secreto, de intimidade, sempre que Ele falar com você, você vai reconhecer. Por quê? Porque é a mesma voz que fala com você no secreto,
É a mesma voz que fala com você na intimidade, é a mesma voz que fala com você quando você está buscando a Deus. É a mesma voz que fala com você quando você fecha a porta, está dentro do seu quarto e fala: Senhor, eu vim aqui para estar com você. E é aí como você desenvolve esse relacionamento. Quando Deus te comunica essas coisas, você não tem dificuldade de compreender, porque você ouve essa voz todo dia quando você entra no seu quarto. Um tempo atrás, logo quando eu me converti, um tempo atrás não, muito tempo atrás, vai fazer 14 anos, Deus tinha uma mania de fazer algo comigo que na época isso me incomodava. Ele não deixava eu escolher o copo que eu ia tomar café. Eu ia pegar o copo para tomar café e o Senhor falava comigo: não pega esse copo. E eu ficava assim, na época meio assustado: tá bom, Senhor. E não pegava o copo, tomava em outro copo. Ia vestir uma roupa e Deus falava comigo: não vista essa roupa. E aí eu ficava: por que, Senhor? Por que eu tenho que vestir essa roupa? Eu estou pedindo para você vestir essa roupa. E aí eu vesti a roupa que o Espírito Santo me direcionava a vestir. E eu ia sair, ia por uma rua, e ele falava comigo: não vá por essa rua, vá por aquela rua. E eu, mesmo relutando na época, não entendendo isso, eu obedecia e ia pela rua que o Senhor estava me direcionando aí. E um dia tinha um profeta de muito respeito aqui na cidade, um cara reconhecido no Brasil inteiro, e eu sentei para bater um papo com ele. Eu falei: cara, Deus está fazendo um negócio muito estranho comigo. Ele falou: o quê? Eu falei: tudo que eu vou fazer, Deus coloca o dedo no meio. Se eu vou pegar uma roupa, ele manda eu vestir outra roupa. Se eu vou por uma rua, ele manda ir por outra. Se eu vou pegar um copo, ele manda eu pegar outro copo. E eu não entendo por que ele está fazendo isso comigo. E esse cara, que foi Mike Chia, ele falou algo comigo que mudou minha vida. Ele falou assim: Ian, se você ouvir a Deus nas pequenas coisas, você não vai ter dificuldade de ouvi-lo nas grandes. Se você aprender a ouvir Deus nas pequenas coisas, você não vai ter dificuldade de ouvi-lo nas grandes. Ele perguntou para mim: sabe por que Deus está fazendo isso com você? Eu falei: não. Ele falou: ele está te ensinando a ouvir a voz dele, para quando ele mandar você fazer coisas que são maiores e mais difíceis, você já tem, seus ouvidos já estão treinados para ouvir a voz dele. Se você obedece no pequeno, você não terá dificuldade de fazer no grande. Então pega essa chave, aprenda a ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas. Às vezes as pessoas acham que você ouve a voz de Deus quando está pregando, quando vai ministrar. Você tem que ouvir o Senhor o tempo todo, porque essa é a parte mais importante do teu chamado. Essa é a parte mais importante da sua vocação. Ouvir os céus e comunicar os céus. Ouvir a voz de Deus e falar aquilo que Deus está falando. O que Jesus falava? Eu falo aquilo que eu vejo o meu Pai falar. Eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Isso é chamado. Isso é vocação. Isso é tudo aquilo que Deus tem para você fazer na terra. Ouvir a Deus e comunicar aquilo que Deus está falando. Conhecer o coração de Deus e comunicar aquilo que está no coração de Deus. Buscar a Deus para ouvir o seu coração e comunicar aquilo que Deus está comunicando a você. Quando nós fazemos isso, nós cumprimos o nosso chamado. Nós cumprimos o nosso propósito. Aí nós chegamos à unidade da fé. Aí nós chegamos a uma revelação verdadeira de quem é Jesus. E aí nós chegamos numa estatura de maturidade, onde nós não seremos levados para todo canto, por todo vento de doutrina, por toda voz. Por exemplo, deixa eu te dar outro exemplo aqui. Quantas vezes chegou alguém numa igreja que você estava, sei lá, num congresso que você estava, e alguém pregou, e o cara pregou assim um bocado de besteira, e você ouviu, e depois quando você parou para ler a Bíblia, você parou para ouvir talvez outra pessoa criticando essa pessoa que você ouviu ministrar, você viu que tudo que aquele cara pregou era mentira. Você viu que tudo aquilo que aquele cara falou era engano. E aí você fica assim: meu Jesus dos crentes. Você fala assim: rapaz, como é que eu ouvi esse cara e tô descobrindo que tudo que esse cara fala é heresia. A gente tem uns no Brasil aí hoje, uma galera que prega um bocado de besteira e a gente fica dando... um bocado de gente fica dando ouvido. Eu nunca ouvi esses caras, mas tem uma galera que fica dando ouvido. Aí depois ouve que o cara é herege. Meu Deus, como eu vi isso? É porque você ainda não é maduro. É porque você ainda não está numa estatura de ouvir a voz de Deus. O que é maturidade, Ian? É ouvir a voz do Senhor. A maior estatura de maturidade que existe é ouvir a voz de Deus. A segunda maior estatura de maturidade que existe, ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Terceira maior estatura de maturidade que existe, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e ensinar aquilo que Deus está te falando. Ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e comunicar aquilo que Deus está comunicando. Você está cumprindo o seu chamado na maior dimensão que um chamado pode ser cumprido. Ouvindo os céus, comunicando os céus, informando aquilo que os céus têm para informar. Por quê? E por que os 5 ministérios são chamados a isso, Ian? Porque nós temos que conduzir as pessoas a ouvir a voz de Deus.
Nós temos que conduzir as pessoas a conhecer a Deus. Nós temos que conduzir as pessoas a se relacionar com Deus intimamente. E algo que meu líder me ensinou a vida toda e que eu aprendi, tipo assim, isso é uma realidade da minha vida hoje, eu não sou conduzido pelo que as pessoas falam. Eu sou conduzido pelo que Deus fala comigo. Eu não sou conduzido pelo que as pessoas falam. Eu sou conduzido pelo que Deus fala comigo. E se Deus não falou comigo, eu não faço. Se Deus não falou comigo, eu não me movo. Se Deus não falou comigo, eu não me posiciono. Eu só me posiciono quando Deus fala comigo. Porque, para mim, um chamado efetivo é quando eu consigo ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e se relacionar com Deus. Para que elas não sejam dependentes de mim, mas para que elas se tornem dependentes de Deus. Um chamado, se você tem qualquer uma dessas 5 funções no reino, entenda, a parte mais essencial do seu ministério, a parte mais importante do seu ministério, não é que as pessoas te ouçam, é que elas aprendam a ouvir Deus através daquilo que você está ensinando para elas. Você sabe qual é a minha realização ministerial? É olhar para os meus discípulos e eles falarem para mim, Deus está falando tal coisa comigo. Deus está me ministrando tal coisa, e quando eu vou ver a mesma coisa que Deus está falando comigo, Deus está falando com eles. A prova que seu discipulado, que o nosso discipulado é efetivo, não é que os seus discípulos ouvem você, é que eles aprendem a ouvir a Deus. E é por isso que isso é uma estatura de maturidade. Para mim, essa é a maior estatura de perfeição que você pode encontrar no Senhor. Ouvir a Deus, conhecer a Deus e comunicar aquilo que Deus está comunicando. Ouvir a Deus, obedecer a Deus e comunicar o que Deus está falando para você. Para mim, essa é a estatura de varonilidade que Paulo se refere aqui. Porque, por exemplo, quando um homem ouve a Deus, quando um homem obedece a Deus, as chances de ele errar são muito poucas. Quando o homem conhece o coração de Deus e ele se aprofunda em Deus, ele se relaciona com Deus, a chance dele caminhar em caminhos de erro e de engano são praticamente nulas. Porque ouvindo a Deus e obedecendo a Deus, tudo sempre vai caminhar debaixo do direcionamento dele. E Deus não vai te conduzir ao erro, Deus sempre vai te conduzir ao acerto, Deus sempre vai te conduzir ao propósito dele, Deus sempre vai te conduzir ao sobrenatural, Deus sempre vai te conduzir a viver a boa, perfeita, agradável vontade dele, como a judaica fala, boa, satisfatória e fadada ao êxito. Sempre vai dar certo, sempre vai fluir, sempre vai funcionar. As coisas da nossa vida são travadas porque nós não ouvimos a Deus. As coisas da nossa vida são travadas porque nós não conhecemos o Senhor. E o que é um ministério maduro? Ouvir a Deus, obedecer a Deus e falar aquilo que Deus está falando. E aí depois vem uma parte essencial de todo chamado. Nós já falamos isso semana passada, eu quero enfatizar isso para você novamente. Antes, dizendo a verdade. Então, não importa o que aconteça, você é chamado para pegar a verdade. Não importa o que aconteça, você é chamado para falar aquilo que Deus está falando, independente se o que você está falando vai te dar popularidade ou vai tirar a sua popularidade. Homens de Deus geralmente costumam pregar coisas que não são populares. Homens que ouvem a Deus geralmente costumam pregar coisas que não são muito populares. Eles costumam andar muito em confronto. Ninguém cresce em confronto. Quando eu vejo esses pregadores cariosos aí de hoje, esses carinha com essa pregação de paz e amor e luxo, né? Paz, amor e conforto, eu desconfio muito da voz deles, né? Fora aqueles que Deus já me disse que ele reprova e que depois as provas apareceram aí. Então sempre pregue a verdade. E pregue a verdade em quê? Em amor. E aí tem outra parte muito importante do seu ministério. Você tem que ser um cara que prega a verdade. Lutero fala, a verdade a qualquer custo, a paz se possível. A paz possível é a verdade a qualquer custo. Mas no momento em que, enquanto você falar a verdade, você perder o amor, você perder a compaixão, você não conhece Jesus e você perdeu a essência do ministério. Porque eu prego palavras duras, mas sempre que eu prego palavras duras, eu prego com lágrimas nos olhos, porque eu entendo que a intenção de Deus não é punir as pessoas, é mudá-las. A intenção de Deus não é matar as pessoas, é transformá-las. A intenção de Deus não é destruir as pessoas, é levá-las a um quebrantamento e arrependimento. A Bíblia fala em Romanos 1 ou 2, se eu não me engano, que a bondade de Deus existe com o propósito de nos conduzir ao arrependimento. Então Deus é bom. Com que propósito? De nos mudar.
de nos conduzir à mudança, de nos conduzir ao arrependimento. Então, segunda parte mais importante do seu chamado, sempre pregue aquilo que Deus está falando com você, independente de aquilo que Deus falar com você, ser o popular ou não, ser o que as pessoas gostam de ouvir ou não, mas sempre fale em amor. Sempre fale em amor. Aí tem outra parte muito importante do ministério. Você não pode ser só uma voz que aponta o erro. Você precisa ser uma voz que traz a solução. E eu costumo dizer que para tudo que Deus me leva a confrontar, Ele me dá uma unção para transformar. Tudo que Deus te levar a confrontar, Ele vai te dar uma unção para mudar. Tudo que Deus te levar a se levantar pregando algo, ministrando algo ou denunciando algo, Ele vai te dar uma unção para ser uma solução. Então Deus, Ele não só aponta o erro, Ele aponta a solução. Deus não só aponta o que está errado, Ele aponta o caminho para que as coisas se ajustem. Ele não só aponta o caminho, Ele libera algo dos céus para que as coisas se ajustem. Então entenda isso. Sempre que você falar a verdade, precisa ser em amor. Não perca as lágrimas dos seus olhos, não perca a paixão pelas pessoas. Não seja um pregador, ou não seja um homem de Deus, ou um ministro da parte de Deus, que quando você fala, você carrega ódio no seu falar e não compaixão. Você precisa carregar amor e compaixão em tudo que você fala e em tudo que você ministra, né? Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, né? E aí, se nós formos aqui para 1 Coríntios 12, né? Nós vamos entender o funcionamento desses ministérios dentro do corpo, nós vamos entender o funcionamento dessas coisas dentro do corpo. Porque assim, todo mundo quer ser algo de relevância, né? Ninguém quer ser relevante no corpo, essa é a verdade, né? Ninguém quer ser relevante na igreja, todo mundo quer ter relevância. Mas às vezes a gente anseia por um chamado que não é o nosso, ou a gente anseia por uma vocação que nem a nossa. Tem gente que foge da vocação dele amando outra. Então o cara é chamado para ser pastor, mas ele quer ser profeta. Ele quer ser profeta porque na ótica dele ser profeta é mais fácil. Se ele soubesse que todo profeta um dia pediu a Deus para morrer, para deixar de ser profeta, ele não pedia para ser profeta. Porque o ministério profético é uma das coisas mais deliciosas que existe, mas também uma das coisas mais angustiantes que existe. Não é fácil ver tudo que Deus vê, sentir tudo que Deus sente, perceber as coisas como Deus percebe. Isso fere demais o nosso coração. E até que você amadureça e aprenda a lidar com isso, é uma luta a ser travada durante muito tempo. E eu costumo dizer que todo profeta que não pediu para deixar de ser profeta não é profeta. Houve um tempo na minha vida em que eu tomei raiva do ministério profético, mesmo sabendo que eu era chamado para ser profeta. Por quê? Porque existem dores muito fortes linkadas ao ministério profético e que você não tem como deixar de tê-las. Ser um profeta, de certa forma, em muitos jeitos, é angustiante. Não é fácil ser perseguido, não é fácil ser odiado, não é fácil comunicar aquilo que Deus está comunicando e muitas vezes você espera que as pessoas respondam de maneira amorosa e quando você vai ver tem ódio por você. Você está achando que vai haver um mover e de repente todo mundo se levanta odiando aquilo que você está falando. Mas por que nós permanecemos? Porque conhecemos a Deus, porque ouvimos a Deus e estamos buscando comunicar aquilo que Deus está falando. Seu chamado, primeiramente, tem a ver com obediência a Deus. Uma terceira chave de hoje. Seu chamado tem a ver com ouvir os céus e obedecer os céus. Seu chamado tem tudo a ver com obedecer a Deus. Independente se as pessoas vão gostar. Independente se as pessoas vão amar. Seu primeiro compromisso é com os céus. Seu chamado tem a ver com os céus para tocar a terra. Mas seu primeiro compromisso é os céus. Seu primeiro compromisso não é a terra. Seu primeiro compromisso não são as pessoas. Eu lembro de um tempo que Deus me tirou do trabalho e eu passei um tempo dependendo dele para tudo. Até na época eu usava o gelzinho no cabelo, então até para o gel do cabelo eu dependia, né, de Deus nessa parte. E foi um tempo assim, muito, muito humilhante, de certa forma, mas Deus estava me treinando, né? Eu tinha que pedir tudo, eu orava pedindo tudo e Deus mandava as coisas de tudo que eu orava, tal. E eu não recomendo que ninguém faça isso, eu fui forçado a entrar nessa situação. Mas Deus me proveu e cuidou de mim todo esse tempo. E eu lembro que nesse tempo Deus me ensinou algo assim que se tornou fundamental para o meu ministério. Ele falou: filho, eu estou permitindo você passar por esse tempo para que você aprenda a depender de mim e não das pessoas.
Porque vai chegar um tempo onde você vai estar exercendo sua vocação e seu chamado, em que a sua voz pode ser colocada em xeque por causa do seu sustento. E eu falei, como assim, Senhor? Vai ter horas que você vai precisar pregar coisas que vai desagradar as pessoas, e talvez elas não queiram mais ofertar, talvez elas não queiram mais dizimar. Se você chegar a ser líder de uma igreja, depender, sei lá, do reino, tempo integral, e o Senhor falou assim, eu não quero que a sua voz dependa das pessoas, eu quero que você dependa de mim. Aprenda a depender de mim, porque eu vou dar para você tudo que você precisar. E eu lembro que nesse tempo que eu estava vivendo assim, um tempo de muita escassez, eu encontrei um pastor, não convém nomes aqui, não convém citações, mas ele olhou para mim e falou assim, cara, eu preciso de um cara cheio de Deus, assim que tem você lá na igreja para fazer a obra. E eu tenho uma igreja cheia, igreja assim, igreja assada, muito próspera. E ele falou algo comigo naquele dia que eu me entristeci muito ao ouvir. Ele falou o seguinte comigo, ele falou assim, porque você sabe, né? Tem uns irmãos que sustentam a obra e tem uns que fazem a obra. E a gente precisa pregar uma mensagem que agrade os irmãos que sustentam a obra. E aí, ele, infelizmente, eu não tenho muita gente para fazer a obra, eu só tenho os que sustentam. Queridos, naquele momento Deus falou comigo algo que eu nunca esqueci. Ele falou, sabe esse tempo que você está vivendo, Ian? Eu falei, sei, Senhor. Ele falou, é para você nunca se tornar como esse cara é. Ele deixou de falar a verdade, ele deixou de pregar o evangelho, porque quando ele começou a pregar o evangelho, parou de ter isso aqui, parou de entrar dinheiro no caixa. E Deus falou, a sua voz não é compromissada com o dinheiro que entra no seu bolso. Ofertas não podem te comprar, dízimo não pode te comprar, dinheiro não pode comprar a sua voz. Então, primeira coisa, ok, de um chamado legítimo é, dinheiro e oferta não compram a sua voz. Quem me chama para ministrar sabe, nunca cobrei oferta, nunca vou cobrar, porque eu não condiciono a minha voz ao dinheiro de ninguém. A minha voz não tem um preço. A minha voz não pode ser comprada com dinheiro. Você pode me dar a maior oferta no mundo, eu vou chegar no lugar que você me chamou para pregar, eu vou pregar aquilo que Deus está mandando eu pregar, independente se você gostar ou não. Independente se chegar no final você não vai me dar oferta. Independente se chegar no final você me mandar para casa e dizer assim, cara, nós não gostamos do que você ministrou, e nós não vamos te honrar. Fica tranquilo, quem cuida de mim é o Senhor. E meu compromisso é com Deus, com a vontade dele. Pensa aí, se nós tivéssemos no mundo uma igreja preocupada em fazer a vontade de Deus, independente do que isso nos custasse. É isso que os 5 ministérios são chamados a ser e fazer. Fazer a vontade de Deus, independente de quanto isso nos custe. Eu não estou falando de custar dinheiro. Eu estou falando de custar sacrifício, de custar preço que nós pagamos. Pensa comigo, se nós tivéssemos no mundo uma igreja preocupada unicamente com a voz de Deus, o que nós já não teríamos feito na terra? Eu garanto, não tinha uma pessoa sem se converter no mundo, Jesus já tinha voltado. Se nós tivéssemos na terra profetas preocupados em comunicar a vontade de Deus, pastores preocupados em cuidar do povo como Jesus cuidava, mestres preocupados em ensinar como Jesus ensinava, apóstolos preocupados em alinhar céus e terra como Jesus alinhava céus e terra, evangelistas tão apaixonados por vida quanto Jesus era. Pensa por um minuto, o quanto seria diferente, o quanto seria sensacional a igreja, o quanto que nós estaríamos vivendo o maior avivamento de todos que já existiram na história da humanidade, o quanto nós desfrutaríamos do maior nível de sobrenatural que pode existir nos céus, se nós tivéssemos pastores, mestres, evangelistas, apóstolos preocupados em fazer aquilo que está no coração de Deus. E aí talvez você está olhando agora e pensando em alguém, meu tal líder, tal pastor, tal apóstolo, tal evangelista, tal profeta, né? E eu quero dizer que você tem a responsabilidade de ser esse cara que vai ouvir os céus e comunicar os céus. Você tem que ser esse cara. Não estou pedindo para você olhar para ninguém e dizer assim, tá errado fulano, tá errado Beltrano. Eu estou pedindo para você olhar para você agora e falar, você tem um chamado pastoral, você tem um chamado de evangelista, você tem um chamado de apóstolo, você tem um chamado de mestre, você tem um chamado de pastor. A minha pergunta é,
Se você me disser hoje, Ian, eu não estou escutando os céus, você não é parte da solução, você ainda é parte do problema. Se você me disser hoje, Ian, eu não estou ouvindo os céus, você faz parte dessa mesma geração ministerialmente defeituosa que nós temos hoje, que não está ouvindo a Deus para comunicar a Deus, que não está ouvindo o coração de Deus para comunicar a vontade de Deus. Eu conheço centenas de homens de Deus que se perderam por uma coisa só, eles pararam de ouvir os céus. Essa é a parte mais importante do teu chamado, essa é a parte mais importante do seu ministério. Por quê, Ian? Para cuidar do corpo de Cristo, para ensinar o corpo de Cristo, para discipular o corpo de Cristo, para amar pessoas, para discipular pessoas, para tocar pessoas, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, conhecer o coração de Deus e comunicar aquilo que está no coração de Deus. Isso é chamado, isso é ministério e isso é vocação. Eu vou entrar nos outros textos aqui, mas eu sinto que não tem necessidade, eu creio que nós entendemos aquilo que precisava ser entendido aqui, só em Efésios 4, mas eu quero que você leia em casa depois. Eu quero que você anote aí para que você leia, para que você mergulhe nisso, né? 1 Coríntios 12, a partir do versículo 16 até o 28. Até o 28 não, até o 31, isso aqui eu vou querer ler. E Romanos 12, né, do 4 até o 21, que vai falar sobre o restante dos dons ministeriais. E aí eu queria que você abrisse rapidinho para a gente poder fechar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 12, versículo 28. 1 Coríntios 12, versículo 28. Primeira Coríntios 12, versículo 28. Quem achou, coloca o foguinho aí. Quem achou, coloca o foguinho aí. Deixa eu ver quem está online aqui. Eu queria chamar alguém aqui para entrar, mas a pessoa que eu ia chamar, ela entrou e saiu. Não está aqui com a gente, não. 1 Coríntios 12, 28. E eu só quero explicar algo aqui para a gente fechar isso. Vou comprar uma treta aqui agora, ei, Jesus. Eu tenho que falar a verdade, né? E Deus colocou alguns na igreja, em primeiro, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois milagres, depois dons de curar, depois de ajudar, de governar e diversidade de línguas, né? E baseado nesse texto, numa interpretação completamente equivocada e fora do que Deus tem de verdade, nós criamos uma hierarquia ministerial. Então nós botamos primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres. E nós criamos uma hierarquia como se os 5 ministérios eles fossem assim, né? Na verdade, os 5 ministérios eles são assim. Olhe a mão como 5 ministérios. Apóstolo. Eu esqueci como é que é a mãozinha dos 5 ministérios. Mas pense, apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Finge que está certo. Eu acho que está certo. E a gente pegou os 5 ministérios e colocou assim, como se fosse uma hierarquia. E o apóstolo é o maior, depois vem o profeta, depois vem o pastor, depois o mestre, depois o evangelista. Né? E a gente criou essa hierarquia dizendo que um era maior que o outro. Mas biblicamente falando, os 5 ministérios eles não são em hierarquia, não tem um que manda mais que o outro. Eles são uma complementação. Os 5 ministérios eles não são assim, um maior que o outro. Eles são assim, iguais. E por que nós criamos essa hierarquia? Porque nós temos uma necessidade de sermos maiores do que os outros, né? Há uma síndrome de Lúcifer, onde as pessoas querem ser maiores do que as outras. Mas os 5 ministérios, eles são assim. Então, o pastor não é maior que o apóstolo não é maior que o mestre não é maior que o evangelista. Cada um cumpre sua função específica no corpo. E é isso que eu queria falar aqui em 1 Coríntios 12. Porque, às vezes, como que eu posso te explicar, querido? Não tem ninguém maior do que ninguém, sabe, no reino? Não tem ninguém maior do que ninguém, não tem ninguém mais importante que ninguém. Os 5 ministérios servem para servir a igreja, não para mandar na igreja, né?
E governar é servir, então você não está ali para mandar nas pessoas, você está ali para governar servindo elas e não para mandando delas e oprimindo nelas, apesar que governo tem a ver com liderança e os filhos precisam aprender a ser submissos, mas você está numa posição de governo para poder servir pessoas, ok? E os 5 ministérios eles são iguais. Nós criamos essa hierarquia maligna, que apóstolo é maior que profeta é maior que... Só que na verdade todos se complementam. Os 5, como Claudinha falou, os 5 andam juntos, sabe? Quando eu reconheço a importância do próximo, e tem no texto de Romanos 12 que ele fala lá, andem em honra uns aos outros, prefiram em honra uns aos outros. Não é para você buscar ser maior do que seu irmão, é para você preferir honrar ele em vez de preferir ser honrado. Então, quando eu encontro um pastor, não é porque eu tenho um ministério profético que eu sou melhor que o pastor, né? Porque eu tenho uma revelação mais excelente do que a dele. Não, eu tenho um dom profético e por ter o dom profético, eu estou sensível a algumas coisas do mundo do espírito que talvez que um pastor esteja. Mas ele ama almas como eu jamais serei capaz de amar, porque o chamado dele tem a ver com amar pessoas. Assim como o evangelista, a mesma coisa. Eu tenho minha revelação no ministério profético e, como eu falei, o profeta ele é um ser que ele é mais sensível às coisas do espírito por natureza, ok? Eu costumo dizer que o profeta é espiritual até quando ele está carnal, ele tem revelação até quando ele está na carne, o profeta tem revelação, um negócio fora de comum. Por quê? Porque ele é o dono do profeta. Ele é sensível às coisas do espírito, ele é mais conectado às coisas do espírito do que os outros ministérios, ok? Do que os outros 5 ministérios. Então, ele vai discernir coisas que o pastor não discerne, ele vai ver coisas que o pastor não vê, ele vai compreender coisas que... Mas isso não faz de mim maior, isso não faz de mim mais excelente, isso faz de mim mais apto para servir numa determinada área. E eu tenho que reconhecer o próximo, eu tenho que honrar o próximo. Se a gente abrir lá em Romanos 12, né? E eu quero que você leia depois, eu quero que você seja bereano, eu quero que você abra sua Bíblia em sua casa, lê depois, busca isso, mas fala da honre uns aos outros, preferem honra. Então o pastor não é mais importante que o mestre não é mais importante que o evangelista, ninguém é maior do que ninguém, os 5 funcionam juntos. Enquanto os 5 ministérios funcionam juntos, eles conseguem edificar o corpo de maneira igual, né? É como se fosse uma construção. Como é que eu explico isso? Ok, eu tinha uma didática em explicar isso e me fugiu da cabeça agora. Mas imagine uma obra, ok? Imagine uma obra. E nessa obra, o profeta, ele é o arquiteto. Ele é quem vê o projeto e ele que discerne o projeto, ele traz o projeto aqui, pronto, a planta que nós precisamos fazer é essa aqui. Foi assim que Deus mandou a planta e assim precisa acontecer. O apóstolo, ele é aquele cara que ele vai, de certa forma, dar os comandos na terra para trazer aquela planta que o profeta trouxe ali, a revelação. O apóstolo, ele é quem vai fazer a coisa acontecer na terra. Ele é quem vai fazer a coisa caminhar na terra, ele tem esse dom de governo na terra, então ele é quem vai mobilizar as coisas. O pastor é quem vai o evangelista é quem vai trazer os blocos, é quem vai coletar os blocos para trazer, para construir a casa. O pastor é quem vai assentar os blocos, é quem vai colocar as coisas direitinho no lugar, né? É quem vai dar ali, não, esse bloco tem que ficar aqui, aquele bloco tem que ficar ali. O pastor consegue identificar a vocação, consegue cuidar, consegue amar, consegue discipular todos e colocar cada um no lugar que tem que estar, né? E o mestre é quem vai dar os retoques. O mestre é quem vai dar o acabamento da obra, que vai ensinar, quem vai ajustar, que vai trazer correção. Quem é mais importante que isso? Ninguém é mais importante. Porque se um não existir, se um não estiver funcionando, a coisa não acontece. A casa de Deus, que somos nós, que somos o corpo de Cristo, não funciona. Quem é mais importante nisso? Ninguém, todos são importantes. Cada um é importante no seu lugar, na sua vocação, cumprindo o seu propósito. Nós queremos ser maiores quando Deus nos chamou para complementar um ao outro. Por que a coisa não rompe? Porque em vez de complementar, nós estamos brigando um com os outros. Porque em vez de se complementam para a vida do outro, nós estamos competindo uns com os outros. E competição tem a ver com o diabo. Competição faz parte da síndrome de Lúcifer, de querer competir um com os outros. Eu não fui chamado para competir com ninguém, querido. A única pessoa que eu vou competir a vida toda contra ela é Ian, para matar ele, para assassinar o Ian, para que Ian não viva, para que Cristo viva através de Ian. E em relação aos irmãos, aos que têm um chamado, eu estou aqui para cooperar com os chamados deles. Então, se eu sou profeta e eu tenho um discernimento espiritual um pouco mais ampliado, é para quê? É para servir o corpo, para trazer para o corpo o entendimento do que está acontecendo nos céus, para que a igreja se mova e cumpra o propósito e a vontade de Deus. Não faz ninguém de mim maior.
Então nós criamos talvez aí um entendimento de que um é melhor do que o outro, de que um é maior do que o outro. Eu não estou desmerecendo o chamado de ninguém, eu não estou dizendo que você não é tão importante, eu estou dizendo que todos os ministérios são importantes, que todas as vocações são importantes. Enquanto nós não aprendemos a fluir juntos, honrando uns aos outros, ministrando uns aos outros, cuidando dos outros, o corpo de Cristo nunca vai fluir na dimensão que tem que fluir. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu vou dar uma pitaca aqui um pitaco para a gente poder fechar. Eu não conheço mais evangelistas da nossa geração. A gente criou uma estrutura em que o evangelista é o menos importante, né, do corpo, em que ele não é nada. Aí eu te pergunto, quem você conhece hoje que é evangelista? O ministério evangelístico é tão desonrado no meio da igreja que os evangelistas se extinguiram. Eles são tratados tão mal, assim, como se fossem a parte menos importante do corpo, que eles se extinguiram. Ninguém hoje tem paixão mais por ser evangelista. Eu conheço um só na nação hoje de relevância. Um só evangelista de relevância hoje eu conheço na nação. As pessoas não têm mais paixão pelo ministério evangelístico. Por quê? Porque nós transformamos ele no ministério mais desonrado dos 5. Enquanto, na verdade, ele é um dos mais importantes. É ele quem busca e traz. Aí tem que ter um pastor para cuidar, um mestre para discipular, um profeta para ativar e um evangelista e um apóstolo para mandar. Então nós desonramos tanto o ministério que hoje, preste atenção, nós não temos mais conversão na igreja. Nós não temos as conversões em massa que nós tivemos no passado. Nós não temos mais aí evangelistas funcionando, fluindo no sobrenatural. Porque nós desonramos, nós tratamos ele assim, nós diminuímos o ministério dos evangelistas. Enquanto na verdade era assim, ele ia lá e buscava. Ele buscava, quando ele trazia, o pastor cuidava, o mestre ensinava, o profeta ativava e o apóstolo enviava. Só que hoje a gente não tem mais multidões se convertendo, porque a gente não tem mais paixão por evangelista. Porque nós tratamos os evangelistas como se eles fossem o lixo do corpo. E ninguém quer estar num lugar, querido, onde você é tratado como lixo. Você não fica e eu não fico. Ai, mas tem que aceitar que é evangelista, e aí ele tem que passar pelas provações do chamado. Eu duvido que qualquer um de vocês fique num lugar onde você é tratado como lixo. Se for uma igreja que você é tratado como lixo, a primeira coisa que você vai fazer é pedir para sair da igreja. Para ir para uma, para quê? Onde você tenha honra, né? Não é assim que as coisas acontecem. Se eu estiver mentindo, você fala aí que é mentira nos comentários, eu testifico que isso for mentira. Verdade, queridos. Verdade. Então, como nós diminuímos alguns ministérios, não tratamos com igualdade, com importância e reconhecemos a importância um do ministério do outro, nós acabamos perdendo um dos ministérios mais importantes da igreja hoje. Os evangelistas, que são homens chamados por Deus para ganhar multidões. Amém? E eu sei que a vontade não é dizer amém, ok? Mas precisamos voltar, por isso que os 5 ministérios são tão importantes. Porque a igreja só flui em plenitude quando os 5 ministérios estão funcionando. O evangelista busca, ganha, o pastor cuida, o mestre ensina, o profeta ativa e o apóstolo envia. É assim que funciona. O evangelista ganha, pastor cuida, mestre ensina, profeta ativa, apóstolo envia. Amém? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para você hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre o ministério profético e vamos parar aqui só para explicar sobre o ministério profético, os dons que envolvem o ministério profético. Vamos falar sobre os dons do Espírito que geralmente caminham com os profetas. Então, geralmente tem uma listinha de dons que os profetas têm. O profeta é muito conectado aos dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. E nós vamos falar sobre isso, explanar isso aqui semana que vem, para ficar mais claro para vocês. Eu estou amando o Instagram. O Instagram agora, ele está deixando eu passar de 1 hora na live, né? Já tem 68 minutos aqui de live. Estou amando isso no Instagram. Eu sei que ele escolheu algumas pessoas para isso. Fico feliz que eu fui um dos escolhidos para não ter mais tempo agora de live, né? Então tá indo embora. Glória a Deus, aleluia. Não precisa ficar parando live e começando outra. Então semana que vem estaremos falando sobre o ministério profético. Então semana que vem, dons de Cristo aqui começando. Vamos falar sobre o ministério profético, sobre o ministério do profeta, sobre o dom do profeta, né? E eu espero vocês aqui conosco, mas eu não sou profeta, mas é importante você aprender.
É importante você aprender para saber discernir, é importante você aprender para reconhecer ministérios proféticos, é importante você aprender para não estar na ignorância, né? A ignorância, tem um filósofo que diz que a ignorância é uma bênção, na verdade a ignorância é uma maldição. A ignorância não é uma bênção, a ignorância é uma maldição. Quanto mais profundidade nós tivermos em Deus, e revelação nós tivermos em Deus, eu não digo nem conhecimento, quando nós tivermos revelação sobre as coisas, nós fluiremos em novas plataformas em Deus. A palavra diz que o povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento no hebraico não fala de conhecimento teórico, fala de profundidade, fala de conhecimento, relacionamento, revelação. Então, quando fala de conhecimento na Bíblia, não está falando de conhecimento superficial, letra, conhecimento de leitura, está falando de relacionamento íntimo. Então, basicamente, Deus está dizendo, o meu povo perece porque não tem relacionamento íntimo comigo, não conhece meu coração, portanto não sabe discernir aquilo que eu estou falando. Então, vamos nos aprofundar para quê? Para que você tenha revelação, para que você conheça mais do coração de Deus, para que você desfrute de novos ambientes na sua vida e para que você viva o sobrenatural de Deus. Amém? Então vamos orar. E eu creio que por hoje é só. Deus abençoe a vida de vocês. Teremos videozinho, daqui a pouco eu vou gravar mais um videozinho, né? O vídeo diário de hoje, fechando 7. Estou conseguindo fazer todo dia, ainda que com os horários variados aí, né? Era para sair às 11, tá saindo entre 11 e meia-noite, mas tá saindo, né? Todo dia. E depois eu quero que vocês me dêem um feedback aí se esses vídeos estão sendo legais, o que pode melhorar, o que tá bom, o que você acha que pode dar uma mudada, uma melhorada aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar para a gente encerrar o Profetário de hoje. Profetário de semana que vem, quarta-feira, e no sábado temos uma surpresa para vocês, uma live com uma participação especial de um amigo meu. Vamos falar sobre profeta semana que vem e teremos um profeta na live de sábado, liberando aí unção profética sobre a vida de vocês. Amém? Pai, eu quero te agradecer pelos meus irmãos, pelos discípulos que estão aqui, por essas pessoas lindas que o Senhor tem conduzido para serem ensinadas, treinadas, discipuladas nesse tempo. Eu peço que o Senhor libere do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua unção, da tua bondade sobre nossas vidas, que nós sejamos direcionados pelo Senhor, orientados pelo Senhor a caminhar debaixo da sua vontade, ouvindo o seu coração, conhecendo o seu coração e comunicando o seu coração na terra. Que a parte mais essencial de todo o ministério é nós aprendermos a ouvir a sua voz. Que o Senhor nos ensine a ouvir a sua voz e comunicar aquilo que está no seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê semana que vem aqui no Profeteia, às 10 horas da noite, na quarta-feira. Semana que vem teremos 2 lives. A live da quarta-feira, que vai ser só eu ministrando, e a live do sábado, que vai ter uma participação especial nessa live de sábado, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida. A gente se vê quarta-feira que vem aqui no Profeteia. Eu conto com vocês para estar me ajudando na divulgação aí, hein? Estou sentindo vocês, a galera do Profeteia mais fraca na divulgação. Me ajudem na divulgação, compartilha com os amigos, envia para a gente estar alcançando o maior número de vidas aí, mais pessoas serem tocadas, discipuladas, treinadas, ativadas, para estarem vivendo o sobrenatural de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração. A gente se vê semana que vem aqui no Profeteia. Viu? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.